Olá, bom dia. Eu sou a Mafelo Visoto, te dando as boas-vindas a mais uma edição do Meet Point Estadão Think. Desta vez para falar sobre água. Você já pensou que a água que sai do seu chuveiro ou então da indústria hoje pode voltar à vida amanhã mais pura e mais útil do que nunca? Pois é, hoje o assunto é água de reuso. A gente vai falar sobre água de reuso como uma estratégia para avançar pelo Brasil com relação ao saneamento, segurança hídrica, não só para abastecimento da população, como também para atividades econômicas. E para falar sobre o assunto, eu tenho aqui três convidados: o Marcos Valeiro, que é diretor de desenvolvimento de negócios da Veolia, tudo bem? Bom dia, Mafê. Bom dia, bem-vindo. Muito obrigado. Também com a gente o Eduardo Pedrosa, que é diretor de novos negócios da GS Nima. Bem-vindo, Pedrosa. Bom dia, Mafê. Bom dia a todos. Satisfação estar aqui com os colegas nesse tema tão importante. E também participando com a gente o Munir Abud, que é presidente da AESB. Bem-vindo. Obrigado, Mafê. Bom dia a todos que nos acompanham. Muito bem, eu queria começar então falando com o Marcos, para vocês se apresentarem, né, falarem um pouquinho das respectivas empresas. Marcos, a Veolia existe há 170 anos e está há 80 anos aqui no Brasil, é isso? Verdade, Mafê. Nós estamos há 170 anos atuando e 80 anos atuando no Brasil, protagonizando os projetos de saneamento. Nós estamos muito comprometidos com a transformação ecológica. O que significa transformação ecológica? É o estabelecimento de parcerias com os municípios e com a indústria para auxiliá-los na busca da sustentabilidade das suas operações, sempre de forma viável, economicamente e tecnicamente. Esse é o nosso compromisso e essa é a nossa ambição também para os próximos anos. Muito bem. E você, Pedrosa? Bom, a GS Nima é uma empresa que tem uma história de 70 anos. Ela tem valores importantes que é o pioneirismo e a inovação. Fomos pioneiros em vários países, Chile com dessalinização, na própria Espanha com algumas tecnologias, Estados Unidos, e aqui no Brasil somos pioneiros também em projetos de reuso de água. Estamos aqui há 30 anos. Começamos com um dos principais projetos de saneamento, né, o primeiro grande, acima de 500 mil habitantes em Ribeirão Preto, começando com a participação privada. Na época, Mafê, tinha só 2% de cobertura de saneamento, hoje já tem 99%. E ao longo desses 30 anos estamos aí em segmentos industriais e fortemente nesse segmento de reuso de água e dessalinização. Perfeito. E a AESB é a sigla para a Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento, certo, Munir? Exato, Mafê. A AESB congrega as grandes companhias que pautam o saneamento no Brasil há décadas. A AESB é a grande responsável pelo maior volume de investimentos hoje em saneamento básico. Estamos aí nessa incansável luta pela universalização, a considerar as metas estabelecidas pelo novo marco e, é claro, buscando sempre se modernizar e soluções alternativas para que a universalização se torne possível. Estamos dedicados no propósito de atingir essa meta até 2033. Bom, Marcos, então falando do tema, né, especificamente, o que tem sido feito para que o saneamento avance no Brasil, para que a gente tenha segurança hídrica, para abastecimento da população e também para atividades econômicas? Muito importante essa pergunta, Mafê. E uma das coisas que chama muito a atenção é as oportunidades que o Brasil tem, né, de você conseguir alcançar a universalização dos serviços de saneamento básico com a circularidade da água, com a economia circular. Uma das coisas que chama muito a atenção, por exemplo, é que vamos pegar o caso da Espanha. 10% dos efluentes gerados na Espanha geram água de reuso, né? No Brasil, isso é muito inferior a 1%. Olha o potencial que nós temos, né, de promover o saneamento básico e a circularidade de água, né, trazendo mais resiliência, mais diversificação hídrica, né, para a indústria e para as municipalidades. Então é um enorme potencial. Sim, queria ouvir vocês também sobre esse tema. Com certeza, uma coisa importante quando a gente fala em segurança hídrica e resiliência hídrica é a diversificação da matriz. Sim. Né? Você observa, o Brasil já tem uma diversificação em algumas cidades quando considera água superficial e água subterrânea.
E diante de crises hídricas, justamente essas cidades que estavam diversificadas nesses dois modelos é que se mostraram mais resilientes. Só que as mudanças climáticas vão impor, né, novas fontes hídricas e fontes hídricas sustentáveis. E é nesse ponto que o Brasil desperta para isso, para o reuso. Tivemos um probleminha técnico que já foi solucionado, então a gente retoma aqui o bate-papo. O Pedrosa estava falando aqui para a gente, trazendo exemplos, né, do avanço do saneamento no Brasil. A gente fala do avanço do saneamento, pode olhar para trás com o retrovisor, ou falar também dos avanços que estão sinalizando uma tendência. Diante dos desafios de abastecimento da população, diante de mudanças climáticas, diversificar a matriz hídrica é uma tendência. Então, hoje a gente tem cidades que estão mais diversificadas em água superficial e subterrânea, mas despontam os primeiros grandes projetos de reuso de água, né, e dessalinização também. Então, isso eu acho que é uma tendência extremamente importante, é um desafio para o Brasil, mas vale salientar que metade praticamente da população brasileira, a gente está olhando para o futuro, começa a ter essas iniciativas, mas metade da população brasileira ainda não tem coleta e tratamento de esgoto. Então, nós temos desafios no saneamento que estão avançando com novos investimentos, mas da década de 80, e a gente tem desafios do saneamento que já tem sinais no Brasil de avançar para o futuro, né? E tecnologias diversas, que a gente vai acabar falando um pouquinho mais aqui ao longo desse bate-papo. Muito bem, que é o direito do cidadão, né, ter acesso ao saneamento. Munir. Mafê, lado bom disso tudo e desse programa é que o saneamento passou a ser colocado no palco das discussões no Brasil, que não era tão visto na década de 80, 90, nos anos 2000, mas hoje efetivamente o saneamento está na mesa do povo brasileiro, enxergando a importância de como você faz para ter sua praia limpa, você tem que ter esgoto tratado, como você faz para evitar doenças de veiculação hídrica, você tem que beber uma água própria para consumo. E as mudanças climáticas, especialmente no Brasil, nos trouxeram um alerta, que o saneamento de hoje não pode ser lido com a tecnologia da década de 80, de 90, ele tem que se modernizar. E para se modernizar, ponto fundamental para completar a resposta do Pedrosa, do Marcos, que é a diversificação da matriz hídrica, rompendo preconceitos. Ainda há muito preconceito no Brasil com outras formas de captação, como, por exemplo, a utilização da água de reuso para fins industriais, a dessalinização, mas são iniciativas já populares em países muito desenvolvidos, muito avançados. Qual a importância de discutir isso hoje? Porque nós estamos vivendo a transformação. Então, se nós não resolvemos o problema de hoje, que muitas vezes uma dessalinizadora parece obsoleta num país com tantos rios, há 3, 4 décadas à frente, nossos herdeiros podem olhar para trás e enxergar que nós falhamos. Então, para evitar que isso aconteça, nós precisamos de construir, em paralelo aos avanços da universalização, grande parte do Brasil, parte relevante, não tem acesso ao serviço de saneamento básico, mas ao lado disso nós também precisamos construir uma garantia, uma segurança para o futuro, porque senão de nada vai adiantar esses avanços de hoje com o crescimento populacional e a defasagem de recursos hídricos, os avanços vão se mostrar daqui a 2, 3 décadas insuficientes. Então nós não queremos olhar para trás e enxergar que erramos, queremos construir hoje um futuro sustentável com a diversificação de matriz hídrica, entregando com compromisso, qualidade e sustentabilidade a tão desejada universalização à população. Universalização essa que, para encerrar, não é apenas o fornecimento do serviço de saneamento básico, mas a estabilidade no fornecimento. Então não basta ter rede de água e estações de tratamento de água aptas a atender a população, precisa ter um insumo básico, a água. Então esse é o ponto fundamental que as companhias devem se direcionar, essa deve ser a nossa estrela guia. Avançar pensando em segurança para o futuro e corrigir os erros do passado. Essa estabilidade que vem aí da diversificação, né, que é muito importante. Eu tenho um dado aqui que tem tudo a ver com o que você falou, Munir. Ó, segundo dados da Hidra e da Aladir, que são associações internacionais do setor, a capacidade global de dessalinização e reuso de água cresceu aproximadamente 42% nos últimos 5 anos. Pedrosa, o que esse avanço revela aí como tendência mundial? Até legal, dessalinização é uma palavra difícil, né? Vou falar dessal, fica mais popular. Mas assim, isso é um retrato, a Hidra é a Associação Internacional de Reuso e Dessalinização e a Aladir é a latino-americana.
Mas esses projetos são projetos de infraestrutura, não são fáceis assim, crescer tão rapidamente em tão pouco tempo, né? 5 anos, 40%. Mas isso mostra que o reuso de água e a dessalinização são ferramentas de adaptação climática. O mundo começa a entender que a diversificação da matriz hídrica é fundamental para você garantir a segurança para o abastecimento da população, para as atividades econômicas. Tem atividades econômicas que são extremamente estratégicas, energia, produção de alimentos, que dependem de água. Então você percebe que o mundo já enxergou isso, e isso está chegando no Brasil. Ainda temos aqui apenas 1%, mas podemos chegar a muito mais. E não é uma questão tecnológica. Tem uma questão de adaptar a realidade brasileira, nós somos um país continental, mas eu acho que esse é um número que revela que tem muitos países que estão se preparando e o Brasil tem que despertar para isso. Você falou que não é uma questão tecnológica. Marcos, o que a gente tem hoje de mais moderno, mais disruptivo nessa área de reuso? Na área da tecnologia? Bom, a Veolia tem um portfólio de tecnologias muito extenso e a primeira sinalização que a gente pode dar é que não existe uma camisa M que serve para todo o corpo, certo? Assim, depende muito das circunstâncias. Tem um tamanho único. Não tem um tamanho único, né? As necessidades que imperam no Espírito Santo não são as mesmas que talvez sejam do sertão nordestino, nem a condição da Amazônia, nem tampouco daquilo que ocorre no Rio Grande do Sul. Do ponto de vista de tecnologia, o que a gente pode dizer é que não existe efluente que não possa ser convertido em água de altíssima pureza, que pode, inclusive, atender necessidades que são superiores até da água potável. Até no caso do Espírito Santo, a qualidade exigida da água para os clientes industriais supera aquilo que é necessário para a potabilidade. E as tecnologias associadas são justamente para que você viabilize economicamente que essa água de reuso seja a um valor econômico que faça sentido para o usuário final, né? Essa é a grande arte. Então, a associação de sistemas biológicos com membranas conseguem produzir essa água numa qualidade consistente e a valores que permitem que esses projetos sejam estruturados e vão adiante. Complementando, que eu acho que trazendo a pauta, existem várias inovações com esse projeto em Vitória, né? Existe uma inovação tecnológica, o pioneirismo da GS Nima, que associado a uma tecnologia da Veolia, Marcos, que inclusive vai ser a primeira vez que a gente vai ter essa tecnologia que a gente vai trazer para cá, que é um processo biológico que remove nitrogênio e fósforo, que tem uma membrana específica, que tem uma recirculação, sem querer ser muito técnico, um mendense, né? Mas a gente está trazendo o pioneirismo dessa tecnologia, mas há também uma inovação política, uma inovação de negócio, porque foi a primeira concorrência pública. Então, quando a gente fala de inovação, a gente fala muito de tecnologia, mas há uma inovação também da estruturação do negócio, que eu acho que vale muito a pena a gente enfatizar esse ponto. E só uma frase, eu vou repetir, porque eu estava conversando com o Marcos aqui no café e ele me falou, a tecnologia não é aquela que é mais moderna, é aquela que é mais adequada. É a mais adequada. E aí, num portfólio amplo de tecnologias das empresas globais, a Veolia é uma das principais, e tem como você customizar essas realidades brasileiras. Querem complementar também? Isso é um exemplo que a gente acredita que deve inspirar o Brasil para outras realidades, né? Tem a questão tecnológica para viabilizar economicamente, mas há a questão de entender o modelo de que esse é um novo mercado, que a diversificação da matriz hídrica traz segurança hídrica, e a gente está falando de um modelo aí que a indústria capitaneou a demanda. Esse projeto, né, começou com a Celor, hoje já se estende a outras empresas também, como a Vale, e a gente acredita que isso possa ser inspirador. Temos o projeto Aquapolo, mas não foi uma concorrência, foi muito mais uma parceria entre... Depois a gente traz mais detalhes aqui entre as empresas. E talvez para concluir, o Brasil é diverso e complexo, mas pode-se afirmar que o Brasil tem uma indústria aquaintensiva. É uma indústria que demanda muita água. E é o caso, por exemplo, da indústria siderúrgica. Então, à medida que você faz com que a água de reuso perenize acesso à água, você garante a resiliência das operações, a continuidade das operações. E isso é fundamental, é um jogo de ganha-ganha. E tem muito desperdício por parte das indústrias? Sim, bom, novamente, o Brasil é um país diverso.
e com organizações com diferentes sofisticações. Sim, inclusive o combate à perda sempre deve ser a primeira das ações. A primeira das ações. A indústria que faz tipicamente o reuso responsável é aquela que já fez o dever de casa, já fez o que se chama de punch lists, onde ela tenta observar quais são as perdas de água, trabalha na redução do consumo de água para condições de benchmark e, uma vez alcançado, ela busca no reuso de água para continuar na sua busca pela economia circular. Mas sim, a perda de água, principalmente na economia não sofisticada, ainda é importante no Brasil. Pedrosa, que projetos são inspiradores ao redor do mundo? Eu vou trazer a inspiração e complementar um pouquinho o que o Marcos comentou, né? A indústria tem diversas maturidades. Você tem aquela indústria que já começa a fazer o seu reuso, tem outras que ainda está preocupada com o atendimento legal da disposição do efluente. Sim. Mas não adianta ela ser eficiente se ela está numa bacia hidrográfica que tem problema. Então a indústria também começa a olhar muito mais além do que o seu próprio processo e na sua cadeia produtiva. E isso traz na cadeia produtiva, no seu mercado consumidor, na sua bacia, uma série de projetos inovadores. Então, quando você fala, por exemplo, que experiências você tem no mundo nessa questão, não é só a experiência específica de uma empresa, mas muito mais de um projeto de gestão hídrica sustentável numa bacia, num país. Então, hoje eu poderia dizer que a Singapura tem projetos de reuso de água potável para uso, para consumo humano, né? Você tem projetos de dessalinização. A Espanha e a Europa, que são grandes provedores, né? O caso da França também são grandes provedores de tecnologia, tem projetos específicos. Os Estados Unidos, a Califórnia e a Flórida, em especial, esses dois lugares. Os Estados Unidos tinha o reuso potável indireto, mas mais recentemente já tem até direto em alguns locais, né? Então está avançando muito. Então você percebe, tá aí o crescimento, voltando àquela pergunta de 40% crescendo em 5 anos, né? O mundo começou a despertar que tem segurança para a saúde e que é o que o Marcos complementou. Tem muitas atividades econômicas que são intensivas em água. Então, a água é estratégia. Se a gente voltar lá no nosso passado, sempre foi, né? Na agricultura, Mesopotâmia e tal. Mas, tecnologias estão inspiradas no mundo inteiro, né? E aqui no Brasil, eu poderia dizer que a inspiração são os projetos pioneiros. Aquapolo, aqui em São Paulo, Espírito Santo com um projeto que está em andamento, o Reuso Vitória, o Ceará com projetos de dessalinização e outras diversas indústrias. Tem várias indústrias aqui que já começam a fazer projetos internos de reciclagem de água, que não é divulgado porque está dentro do seu próprio processo. Munir, o Brasil é tão rico com relação à água doce, a gente tem tantos rios e muita gente olha para o nosso país e fala, bom, a gente não vai ter problema hídrico. O desafio é usar bem essa água. É usar bem. Nós temos muitos rios que são maltratados. Ponto fundamental. Nós não cuidamos bem dos nossos recursos hídricos. Isso é importante dizer. E grande parte da violação da qualidade dos nossos recursos hídricos é advindo da falta, inclusive, de saneamento básico. O esgoto não tratado, lançado muitas vezes in natura, acaba destruindo a qualidade da água. Água essa que acaba faltando para o abastecimento da população. Quando nós identificamos a possibilidade de fazer uma grande parceria público-privada no estado do Espírito Santo para o sistema de esgotamento sanitário, a nossa capital Vitória, por exemplo, está universalizada. No entanto, os 2 rios que abastecem Vitória passam pelo interior do estado do Espírito Santo, cidades essas que não possuem a sua universalização atingida. Isso quer dizer que a qualidade da água que chega em Vitória pode ser violada porque uma outra cidade não conseguiu ainda fazer o seu dever de casa. E qual foi a lógica pensada nessa PPP? Haver a integração do sistema, a regionalização. Então, Vitória pode subsidiar a implantação de um sistema de esgotamento sanitário em outra cidade, dado a lógica integrada do sistema como um todo. O saneamento básico não pode ser lido como uma ilha, como algo isolado. Ele é algo integrado. Esse foi um ponto muito relevante trazido pelo marco regulatório, a necessidade de enxergar o saneamento de forma regionalizada, que o município mais rico pode e deve custear um outro menos favorecido, exatamente porque os rios passam por diversas cidades, os rios não veem fronteiras políticas. Então esse debate, muitas vezes ideológico, é que acaba sujando a qualidade
do setor tem que ser banido de uma vez por todas. E com isso a gente consegue ir avançando nessas pautas de universalização. Pauta essa ainda distante de ser atingida, especialmente pelas dificuldades econômicas. Há uma necessidade ainda de que na próxima década seja direcionado recursos para que a universalização se transforme em realidade, dado o seu grande ganho em escala para a população. O Brasil é um país continental, famoso pelas suas praias, então não é admissível que as praias do Brasil sejam sujas por ausência de saneamento básico. Então, pelo viés do turismo, nós temos que universalizar. A população carece de saúde pública porque muitas dessas doenças são causadas pela deficiência do saneamento básico. Então, também por isso temos que universalizar para aliviar o caixa da saúde pública. Nós temos a valorização do metro quadrado. Nós temos uma cidade no estado do Espírito Santo chamada Vila Velha, que recebeu o maior aporte de recursos em saneamento básico em todas as suas vertentes de sua história. Água, esgoto, drenagem. E com esses investimentos, Vila Velha foi a cidade que teve uma das maiores valorizações de metro quadrado no país, mostrando que a população paga por isso. Então o saneamento ele tem que ser lido como um negócio, ele gera receita, ele gera melhoria da qualidade de vida, ele aprimora o IDH. Isso quer dizer que é possível você ter algo economicamente rentável para a atividade dos bancos, para as companhias que querem lucrar e também atingir um fim social em paralelo a isso. O grande ponto é criar um diálogo saudável entre todos os atores. Exemplo disso foi o sistema implantado por nós em 2020, leiloado em 2024, da integração governo do Estado com a Companhia de Saneamento, uma grande indústria do Estado do Espírito Santo, somada a ganhos sociais diversos à população. Então essa mentalidade do saneamento básico tem que ser enxergada de forma integrada, sem preconceito e sem ideologia, olhando que o saneamento, ele por acepção do próprio nome, ele deve ser básico. Então nada menos do que isso, o saneamento tem que ser básico para que a população tenha o mínimo de dignidade de vida, de qualidade de vida. Pedrosa, são muitas as áreas vulneráveis aqui no Brasil. Como elencar as prioridades? Bom, esse é um bom desafio, né? Então, primeiro você precisa ter domínio, conhecer, para você poder elencar as prioridades, né? E aí esse mapeamento diante de uma diversidade que o Brasil tem é fundamental. Você tem que ter o domínio. Aí depois você buscar essa adequação econômica, né? Mas quando você fala de vulnerabilidade, a gente tem a vulnerabilidade hoje, atual. A gente olha os nossos rios poluídos. A gente vê que não tratamos, como o Muni colocou bem, os nossos recursos hídricos, né? Mas a gente tem que olhar o futuro. A gente tem que olhar a necessidade de diversificar a matriz hídrica e entender o desafio futuro que está por vir, principalmente diante das mudanças climáticas. Então, a gente tem que elencar as prioridades olhando para o passado, mas também antenado para as tendências e as questões futuras que vão acontecer. Eu vou trazer até aqui, o Brasil discute agora uma nova indústria, uma neoindustrialização, onde a água, mais uma vez, é um papel fundamental. Se a gente for trabalhar o Brasil que projeta grandes produção de hidrogênio verde, o H2V, né, o hidrogênio vem do H2O, e uma água ultra pura. O Brasil que projeta data centers, porque tem uma vantagem brasileira, né, tem um grid de energia sustentável e atrai data centers para cá. Você sabia, por exemplo, que as pessoas falam que a tecnologia custa muita energia para produzir água dessalinizada, reuso? Hoje um clique no Google, uma pesquisa no Google, consome a mesma energia para você produzir um copo de água dessalinizada de água do mar. Se fosse reuso, seria 5 vezes o copo de água. Então, e para produzir energia, você depende de uma questão hídrica. Então, a gente tem que elencar a prioridade com domínio do que o Brasil, dos problemas que a gente enfrenta, mas também um olhar para o futuro. Muito bem. Marcos, quais são os modelos existentes hoje? É PPP? É com o apoio do governo? O que a gente tem na prateleira? Olha, eu entendo que eu até gostaria de passar a palavra para os colegas que versam muito mais do que eu nesse assunto. A gente faz e depois devolve a bola aí na questão. Na inovação, aí até o Muni complementar, né? Eu vou trazer o histórico do Aquapolo. O Aquapolo foi um modelo de parceria.
Você teve a Sabesp, né, e a iniciativa privada com um demandante privado também, que captava água de um recurso hídrico, né? E isso foi o modelo. Outros modelos estão acontecendo no Brasil. Além das iniciativas da AGS NIME e da Veolia, existem outros que estão acelerando o saneamento, ter rede coletora para ter esgoto para vender para a indústria, como se passa no Rio de Janeiro. O lado inovador dessa parceria, né, até acho que o Munir pode complementar, dessa parceria da iniciativa privada como uma subconcessão, que é o que acontece lá na CESAM, é que promoveu uma concorrência e um projeto que é um projeto de saneamento. Ele está poupando a água de um importante manancial lá do Espírito Santo, o Rio Santa Maria, e ao mesmo tempo está desativando uma estação. Então, existem diversos modelos que podem ser adaptados a várias realidades. O que eu diria que o importante é atrair investimentos, atrair com livre mercado, competição, e aí tem soluções tecnológicas diversas que a Veolia, por exemplo, está aportando aí, não só dentro desses projetos, mas também na área industrial. Na área industrial, sim. Mafê, o modelo jurídico adotado pode ser diverso. É importante que seja feito através de uma parceria com a iniciativa privada por algumas razões. O modelo capixaba ele foi feito através de uma subconcessão, uma espécie da concessão abaixo dela, ou poderíamos fazer através de uma PPP, como é desenhado o nosso modelo de dessalinizadora, através de uma parceria com a iniciativa privada, sendo espécie do gênero concessão em sentido lato. O que a gente tem que destacar, que é relevante, é entender que as companhias elas têm uma dificuldade de investimento hoje, especialmente pela necessidade de acelerar o que é básico. Então nós temos que ainda adimplir com o que é básico, entregar água potável na casa do cidadão, coletar e tratar o esgoto e tentar devolvê-lo da forma ambientalmente correta. Esse básico nós ainda estamos em atraso. Então como explicar que se nós não conseguimos ainda o básico, nós vamos pensar em algo além do básico? De uma forma muito simples. Essa é a importância da união público com o privado. Porque o privado ele consegue trazer uma capacidade de inovação e eficiência e, mais importante, antecipar os investimentos de décadas para o dia de hoje. Então a parceria privada, público-privada, ela tem um condão especial de aliar a capacidade de gestão do poder público com a capacidade de inovação, de geração de receita da iniciativa privada. Então acreditamos que os melhores modelos vão ser sempre aqueles advindos de um sistema de concessão. Por uma lógica simples, a concessão você atrai o capital privado, você antecipa esses investimentos que, se fossem feitos com o poder público no seu orçamento ordinário, talvez poderiam levar algumas décadas. Então essa associação, banindo a ideologia do projeto de universalização do saneamento básico, se mostra exitosa. A iniciativa privada quer aportar recurso no saneamento. As companhias precisam desse recurso. É importante haver essa união de forças. O privado ganha, o privado lucra, é claro, as companhias conseguem atingir a universalização e no final disso tudo quem ganha é a população. A população acaba sendo o grande vencedor desse jogo de ganha-ganha. Esse foi a grande receita de sucesso em países europeus, por exemplo. A lei de PPP, inclusive, é criada em um país europeu, foi pensada lá. Então esses modelos podem ser replicados aqui. Nosso país tem dimensões continentais, então esse modelo jurídico pode ser adaptado aqui. Já está sendo, inclusive, de forma exitosa, como mencionei. Nós temos uma dessalinizadora sendo feita sob regime de PPP, nós temos um grande projeto de reuso na modalidade de subconcessão. São Paulo com a Aquapolo fez um pouco diferente, mas no final do dia é uma parceria com a iniciativa privada, é um privado que opera. Então o importante é isso, é ter essa compreensão de que o privado pode vir ao jogo e deve vir ao jogo da universalização, trazendo o que ele tem de melhor, aliando com o que nós de cá temos de melhor também. Essa é a receita do sucesso. O grande X da questão é: nós temos sim uma deficiência de investimento e o privado tem condição de resolver esse problema conosco, para que no final do dia, como mencionei, a população seja beneficiada. Muito bem, esse investimento... E trazer tecnologia, né? E se eu puder tomar proveito do que o Munir falou e aterrissar para um caso que está acontecendo agora no Rio de Janeiro, Duques de Caxias é uma comarca, uma cidade que reconhecidamente carece de serviços de saneamento, e justamente
por conta da iniciativa privada e da necessidade da perenização de acesso à água pela polo petroquímico que lá está instalado, vai acelerar um investimento e trazer para a população do Duque de Caxias esse acesso ao saneamento. É um jogo de ganha-ganha. Agora, fundamental, que sejam políticas de Estado e não de gestão. O nosso governador Renato Casagrande teve essa visão de que é necessário preparar o Estado para as mudanças climáticas futuras. Seguramente não vai ser ele nem eu quem vamos inaugurar essas duas grandes plantas de dessalinização e reuso. Mas os nossos herdeiros e nós mesmos vamos desfrutar da qualidade da água, do abastecimento, do saneamento, do tratamento de esgoto que aquilo vai entregar à população. Então essa mentalidade ela tem que atravessar mandatos, tem que ser algo sólido na cultura da gestão pública brasileira. E você vê que o desafio, né, pegando um pouquinho o que o Marcos colocou, é a viabilidade econômica da água também, né? Então isso passa por inovação tecnológica. E por isso as tecnologias que são desenvolvidas na AGS Nima, empresa que tem patentes, na Veolia, que também tem uma tradição aí de diversas tecnologias, como as empresas estão investindo para trazer novas tecnologias para viabilizar economicamente a conversão de uma água residuária em regenerar e trazer uma água para a indústria. A gente está falando muito aqui da sinergia de público e privada, do esgoto, mas também existe o próprio efluente industrial, em que existem muitas iniciativas e essas experiências já se passaram na França, na Espanha, a AGS Nima, hoje em 12 países, tem diversos projetos, que é uma realidade que a gente acredita que o Brasil tem um grande mercado para desenvolver e isso é muito estratégico para o nosso país. Perfeito, tem que ter planejamento, Exato. Investimento. Marcos, queria falar sobre uma meta, né, que a Veolia traçou até 2027, metas de sustentabilidade de um plano chamado Green Up. Conta pra gente sobre esse plano. O Green Up é uma visão da Veolia de como acelerar a transformação ecológica através de 3 pilares principais, que é a regeneração, a despoluição e a descarbonização. E para isso ela tem feito investimentos muito importantes em inovação. Novamente, por que a inovação? Porque somente através da escalabilidade e da maturidade da tecnologia é que você consegue fazer com que ela tenha um valor de investimento e um valor de operacional que caiba no bolso, que viabilize, que faça com que a transformação ecológica seja viável para a indústria e que seja viável para os municípios. Esse é o nosso compromisso, né, que nós estamos completamente aderentes. Pedrosa, os compromissos agora da Olha, eu poderia dizer assim, o primeiro compromisso, a gente olha para o nosso retrovisor e particularmente a AGS tem muito orgulho de uma gestão que com a mesma diretoria, desde 95 aqui no Brasil, de contribuir com a universalização do saneamento. Você vê que nós temos um caso concreto, e aí o Paulo Roberto iniciando lá em 95, até agora, de começar com Ribeirão Preto com a cobertura de 2% e hoje está com 99%. Então, existe um compromisso no Brasil da universalização. Mas existe também um valor que acaba sendo muito no nosso compromisso, que é o pioneirismo e a inovação. A AGS Nima, ela olha para essa nova tendência de diversificar a matriz hídrica e de trazer reuso com pioneirismo tecnológico também, com empresas parceiras ou com suas próprias inovações. E eu achei interessante aí colocar como pilar a questão da descarbonização, mas eu queria trazer uma coisa que temos consciência na nossa empresa, né? Que descarbonizar é sanear. Porque na medida que você tira o esgoto que in natura de metade da população que é jogado no meio ambiente, você está tirando milhões de toneladas de metano que vai para a atmosfera, porque inevitavelmente essa matéria orgânica vai se converter em metano. E nos nossos processos tecnológicos, a gente tem um cuidado com essas emissões, não vai ter emissão de metano, e quando a gente gera metano, a gente produz energia, que é o caso também, aí já há mais de 15 anos que a gente produz energia, que é um caso pioneiro no Brasil a partir do tratamento de esgoto. Então, o nosso compromisso vai muito por aí, de universalizar e com inovação e pioneirismo no Brasil e no mundo.
Perfeito. Munir, o Ministério das Cidades estima que vão ser necessários 600 bilhões para universalizar, né, o saneamento no Brasil. Como que a água de reuso vai ser essencial nesse projeto? Quando as companhias começarem a enxergar, e já começaram, que os projetos de água de reuso geram uma receita acessória aos seus contratos de concessão, receitas essas que podem aliviar essa conta da universalização. Que, aliás, particularmente, acredito que ela já deve estar perto de R$1 trilhão, não mais dos 600 bilhões de reais. Então, quando nós começarmos a enxergar que a venda da água de reuso, a associação ao público industrial pode gerar receita, essa receita diminui essa conta de 600 bilhões de reais ou R$1 trilhão. Por isso é que é tão importante essa conexão da ESB com a LADIR e com a CNI. Nós estamos prestes a assinar um termo de compromisso com a CNI e a LADIR e a ESB, claro, em que nós vamos criar uma espécie de mapa do reuso no Brasil. A CNI vai nos entregar as potencialidades e necessidades de abastecimento da indústria, cuja água potável pode ser substituída por água de reuso. A ESB vai entregar as potencialidades das estações de tratamento de esgoto ao redor. E a LADIR vai quantificar isso para nós em possibilidade de negócio. Vai nos dar esse pontapé para que nós possamos saber qual receita pode ser gerada de cada um desses polos industriais associado às companhias presentes na ESB, associado às empresas pertencentes, associadas à CNI, e com isso nós vamos conseguir dar um impulso inicial. Muitas vezes o desconhecer acaba sendo um problema. Então o primeiro ponto é conhecer a potencialidade do seu estado. Isso vai ser inclusive um ponto de segurança para os governadores e presidentes de companhia. Saber que no seu estado há um potencial gerador de negócio e receita. Receita essa que vai auxiliar com que a universalização possa se transformar em cada vez mais factível. Com isso, essa união de forças tem o condão de aliviar, de amortizar um pouco dessa conta, transformando impossível atingir esses 600 bilhões de reais. Conta essa que, da forma como estamos levando hoje, com a dificuldade de buscar recursos, vamos ter muitos problemas em transformar a universalização em realidade em 33. Alguns estados da federação já têm essa conta equalizada, mas o Brasil é muito diverso, o Brasil tem problemas de toda a ordem e nem sempre o saneamento foi pautado como prioritário. E falando da minha cadeira também como presidente da CESAM, o nosso estado, graças a Deus, ao empenho do nosso governador, vai conseguir atingir a universalização até 2033. Mas a nossa missão na ESB é viabilizar, é permitir com que isso seja uma realidade de todas as nossas associadas. Associadas essas que são as grandes responsáveis pelo maior volume de investimentos destinados à universalização. Então essa conexão é fundamental. Enxergar a água de reuso como um negócio. Um negócio que gera dividendos de ordem financeira e ambiental. Essa compreensão tem o condão de levar o reuso como algo cultural no Brasil, quem sabe, nas próximas décadas. Porque a indústria vai enxergar uma possibilidade, as companhias vão enxergar e a população vai ver nisso uma possibilidade também de ter seu abastecimento qualificado e a tão sonhada universalização começando a se transformar em uma realidade. Você vai ver que quem está nos assistindo vai cada vez mais ouvir o nome das empresas que estão aqui presentes. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Se quiserem deixar uma mensagem final, só que é coisa bem rapidinha. Pode ser, Marcos? Claro, assim, eu fico absolutamente orgulhoso de participar desse painel, de poder sinalizar que o Brasil é o país que tem a maior biodiversidade do mundo. Tem uma matriz reconhecidamente verde. E nós temos a grande oportunidade, através da promoção da economia circular, de mostrar que a gente pode crescer, né, de forma sustentável. Então, acho que é a grande mensagem que a gente pode passar aqui nesse painel. Muito obrigado. Muito bom, muito bom. Satisfação também. Então, eu gostaria de encerrar com uma frase até que foi dita aqui, mas para poder enfatizar, o valor da água não está na sua origem, está na confiança da sua disponibilidade e da sua qualidade.
E é por isso que investir em infraestrutura de saneamento, investir no ciclo do saneamento, ao invés de você ter o ciclo hidrológico, que você tem a água que evapora, vai para o mar e depois volta, a gente pode encurtar isso com o ciclo do saneamento. Você pode muito bem tratar a água que vai para o manancial e trazer esse ciclo curto, trazer segurança hídrica, é um tema muito importante e não tenho dúvida que o Brasil vai avançar nisso, e esse é um tema estratégico para o nosso país, tanto para o desenvolvimento social, como também para o desenvolvimento econômico. Um país que é um grande produtor de alimento, que olha a neoindustrialização, produção de hidrogênio verde, potencializando as nossas vantagens, né? Como a biodiversidade, como a geração de energia renovável. Eu acho que estamos num momento de mudança e esse posicionamento de inovação institucional e tecnológica é fundamental. Mafê, só de estarmos discutindo isso em um dos maiores veículos de comunicação do país já mostra um reposicionamento da nossa imagem para a população brasileira. E o grande recado que a gente quer deixar é o seguinte: vamos supor que dessalinização e reuso não fossem algo rentável, mas são, e já provamos isso com alguns projetos em andamento. Ainda que não fosse rentável, não é qual o custo do projeto que nós temos que enxergar, é qual o custo da não água. Quanto custa ficar sem água? Então, para você que sabe a dor que é estar desabastecido, qualquer recurso se torna justificável, qualquer empenho nessa direção tem que ser considerado uma iniciativa louvável. Então, estamos aqui discutindo uma possibilidade de transformar água em negócio. E com isso aliviar a população que sofre, que ainda não é contemplada com o serviço de saneamento básico de qualidade. Nós vamos atingir a universalização se essa mentalidade for a estrela guia das gerações futuras que assumirem as companhias de saneamento, das empresas privadas que estão integrantes no jogo, dos governadores, e com tudo isso, com essas modernizações e inovações tecnológicas, rompendo o preconceito de uma vez por todas e buscando desenhos jurídicos que tornem isso tudo em realidade, nós vamos chegar lá. A população brasileira pode ter a confiança que as associadas à ESB trabalham dia e noite para que a universalização seja possível. Obrigado. Muito bem, rompeu o preconceito. O Pedrosa já me chamou para experimentar a água de reuso, né, da Aquapol. O Aquapol ainda não pode ser potável por uma questão legal, aí foi uma brincadeira, mas a gente gosta de trazer o Aquapol como referência e vocês estão convidados, todos aqui do Estadão. Muito bem, obrigada pela participação de vocês, parabéns pelo trabalho que está ajudando a levar a dignidade para as pessoas, né, porque a água é vida. Obrigada. E agradeço a você que está aí do outro lado da tela acompanhando mais essa edição do Meet Point Estadão Think. Esse evento é um patrocínio da GS Nima e também Veolia e uma produção do Estadão Blue Studio. Até uma próxima!